A Lei nº 10.639/03 institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira nos níveis fundamental e médio, em todas as redes de ensino, preconizando a literatura como uma das 3 principais áreas onde esse trabalho deva ser feito, já que discutir educação antirracista dentro das escolas é um desafio muito grande para qualquer professor. De acordo com os PCNs, a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor e de tudo o que se sabe sobre a língua. Não se trata apenas de extrair informações da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão, na qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. Qualquer leitor que conseguir analisar sua própria leitura constatará que a decodificação é apenas um dos procedimentos que utiliza quando lê. Brasil, 1997, página 53. A leitura literária para Paulino, 2014, requer liberdade, cujo único limite é o respeito pela leitura do outro, que pode apresentar suas singularidades, e acontece quando a ação do leitor constitui predominantemente uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa. Logo, a literatura como ferramenta para trabalhar temas delicados dentro da sociedade se torna uma ótima opção, visto que para Paulino, 2014, as preferências de cada um são respeitadas para que ocorra de fato uma leitura literária. Como a escola tende a homogeneizar comportamentos, o cuidado das autoridades nesse primeiro momento se torna fundamental. Posteriormente, a mediação docente que não reprima, mas incite a imaginação de cada aluno no pacto com o texto, também constitui um componente essencial do processo escolarizado de leitura literária. Com as crianças, devemos, por óbvio, trabalhar com a literatura infantil, que é um gênero literário definido pelo público a que se destina. Cade Martori, 2014. Portanto, um livro de literatura infantil constitui uma forma de comunicação que prevê a faixa etária do possível leitor, atende aos seus interesses e respeita as suas possibilidades. Cade Martori, 2014. Os temas são apresentados de modo a corresponder às expectativas dos pequenos e, ao mesmo tempo, superá-las, mostrando algo novo. A literatura infantil apresenta diversas modalidades de processos verbais e visuais. As melhores obras são aquelas que respeitam seu público, permitindo ao leitor infantil possibilidades amplas de dar sentido ao que lê. Cade Martori, 2014. Rosa, 2012, aponta que textos literários são textos que estabelecem uma conexão imediata com a imaginação, com o mundo que existe como desejo, possibilidade. Apresentam um vínculo com a ancestralidade, com nossa condição de humanos em sociedade. São caracterizados pela presença de linguagem metafórica e, em alguns casos, de palavras ou expressões inventadas, que produzem tamanho efeito no leitor que ele acaba acreditando nelas, e conclui que um texto literário é um brinquedo inventado por nós através de um mecanismo incrível, o nosso cérebro e nossa imaginação. Pensando justamente em unir a prática da leitura com temas como a educação antirracista, vemos na escola um ambiente perfeito para consolidarmos a leitura como uma prática social, que precisa ampliar o universo imaginário e linguístico das crianças, e a literatura, com certeza, é o caminho mais acertado, pela sua condição lúdica e pela sua qualidade pedagógica. Quanto maior a qualidade do material escrito que as crianças têm acesso, mais possibilidades de utilizarem de forma competente a linguagem escrita e maior a oportunidade de vincularem-se a diferentes visões de mundo, fazendo opções mais amplas e menos preconceituosas. Rosa, 2011. O professor deve, então, levar para a sala de aula
obras literárias que atraiam as crianças, de maneira que contribuam para sua formação leitora e depois propiciem a elas obras que ampliem o seu interesse, oferecendo leituras que despertem o interesse da criança que ainda não teve experiências significativas com a leitura e mantenham o estímulo para aqueles que já leem. Para pensarmos a questão racial em relação à educação básica, é importante considerar a representatividade no instante em que o sujeito está construindo as suas impressões e os seus saberes sobre o mundo na sua pluralidade e diversidade, especificamente a étnico-racial, que ainda nos dias de hoje não tem muita visibilidade ou papéis de destaque na sociedade. Para Djamila Ribeiro, 2019, página 23, desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. Então, a ideia de trabalhar uma educação antirracista por meio da literatura se dá, também, justamente por ser a literatura um importante universo de referências para as crianças, já que é capaz de trabalhar com o racismo existente na sociedade brasileira. Conforme diz Ribeiro, 2019, página 23, por volta dos 6 anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Através da literatura antirracista, é possível desnaturalizar as ideias preconceituosas e racistas voltadas contra a população negra, como alguns pensamentos sobre os cabelos e corpos negros que fortalecem a autoestima das crianças. A pesquisa é de cunho qualitativo que, com pouco mais de um século de existência, consolidou-se como uma metodologia alternativa para as ciências sociais e humanas. Ramírez e Pessoa, 2013, página 23, onde consolida-se o vigor das metodologias qualitativas, com grande originalidade, criadora da investigação em ciências humanas e sociais, incorporando novas estratégias de investigação e novos paradigmas teórico-conceituais. Ramírez e Pessoa, 2013, página 24. Realizei as leituras da LDB, alterada pela Lei nº 10.639/03, o parecer CNE 5/CP 03/2004 e a resolução número 01/2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, assim como o Plano Nacional de Implementação da Lei nº 10.639/03, que formam um conjunto de documentos indispensáveis ao conhecimento dos profissionais que estão comprometidos com a educação de qualidade para todos. Após, parti para a leitura das obras de autoria de Leandro Roque de Oliveira, popularmente conhecido como Emicida. Os 2 livros lançados pelo rapper, cantor, letrista e compositor brasileiro são intitulados Amoras e Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Uma metodologia de pesquisa bibliográfica inclui um conjunto de fases que abarcam questões como observação, indagação, interpretação, reflexão e análise. A Lei nº 10.639/2003 foi sancionada em 9 de janeiro de 2003 e é uma das primeiras iniciativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Ela altera a Lei nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ao introduzir os artigos 26A e 79B, determinando a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira, bem como estabelecendo a inclusão do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra nos calendários escolares. Devido à luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de sua história, cultura e sua participação na configuração étnica brasileira, deu-se a inclusão da temática indígena na lei. A mesma foi substituída e respaldada pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, alterando as primeiras leis
e estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Amoras, 2018, traz em sua narrativa personalidades importantes como Luther King, Malcolm X e Zumbi dos Palmares, que são considerados lideranças negras. É um livro que empodera as crianças negras, especialmente as meninas. A obra surgiu a partir de uma canção do mesmo nome e a história do livro de uma conversa que o escritor teve com sua filha mais velha enquanto estavam brincando com uma cachorrinha e o chão estava cheio de amoras. Ele foi explicando que quanto mais pretinha a amora, mais doce ela era, e então sua primogênita, que ainda era muito nova, com toda a sua inocência disse: "Papai, que bom, porque eu sou pretinha também." O livro fala de amor. Fala para crianças negras se amarem, se reconhecerem e se orgulharem de ser aquilo que são. Aborda também a importância da representatividade desde criança e com uma linguagem muito simples, ideal para esse público-alvo. Emicida fala sobre a concepção do livro. A semente que eu acredito que eu planto quando a gente lança um livro como esse, Amoras, é um incentivo para que quando essas crianças olharem no espelho e elas vão se deparar com racismo na prática antes da teoria, porque ele antecede a teoria sempre, quando esse racismo prático bater na porta delas, elas vão estar um pouco mais fortalecidas. Emicida, 2018. Para o rapper, a ideia do livro é justamente essa: correr e chegar primeiro, para que esse vazio, essa ausência, seja preenchida como uma referência bacana, bonita, a respeito deles mesmos, de nós. Emicida, 2018. Cedo do quê? Para quê? Ora, chegar mais cedo que o preconceito na vida da criança, já que a obra pode ajudar a desenvolver a consciência sobre a representatividade da cultura negra com o propósito de entender sobre sua importância, além de conhecer e vivenciar por meios estéticos da literatura alguns dos elementos da cultura negra. Tem também a intenção de estabelecer relações de pertencimento e respeito, pois, para Emicida, 2018, a partir do momento que você tem essa referência, você está um pouco mais forte para enfrentar as maldades do mundo. A gente precisa encontrar sempre palavras inspiradoras, palavras positivas, palavras convidativas, que façam com que as crianças alcancem as conclusões por elas mesmas. Emicida, 2018. As crianças precisam concluir que elas não estão erradas por serem quem são. E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas, 2020, trata de forma poética do medo do desconhecido. Porém, quando a coragem chega, o medo vai embora. A história surgiu nos últimos dias de 2019, quando o Emicida viajava com a família ao Vietnã. A partir daí, a história foi crescendo aos poucos, na medida em que ele embalava a filha mais nova. Com a chegada da pandemia, ele começou a ler um pouco sobre as origens do medo e a relação do ser humano com esse sentimento. O rapper fez uma live de lançamento para esse livro em seu canal no YouTube, onde lê e faz reflexões acerca de sua escrita e tudo que a permeia. Para ultrapassar nossos medos, precisamos ter coragem. Para ele, a coragem vem bem pequenininha e você vai ficando curioso, curiosa, e você vai se aproximando do desconhecido, se aproximando da escuridão ou se aproximando da luz. Aí, quando você toca do outro lado, você vê que a sua coragem já está gigantesca. Emicida, 2020. O livro busca dialogar com o medo de todos os momentos, que podemos enfrentar em qualquer situação. Escrevi esse livro para a gente aprender a lidar com isso juntos, porque o medo não faz ninguém menor. O medo convida a gente a ser cuidadoso. Somente isso. Emicida, 2020. De maneira geral, é preciso muita coragem para viver nesse mundo e o autor reflete sobre isso quando diz: é isso que acontece no momento que a coragem aparece, o encontro. E é quando a gente se encontra, tudo faz sentido. Por isso, é importante a gente ter um farelinho de coragem para a gente ir até onde a gente tem medo. Emicida, 2020. O primeiro livro traz uma leitura que pode ser considerada como antirracista, justamente por abordar temas como aceitação, amor próprio,
cor da pele, reconhecimento e representatividade. Já o segundo não, pois a leitura não está direta ou indiretamente ligada a questões raciais, e sim ao medo e à coragem. Contudo, independente de serem ou não leituras antirracistas, as duas obras são indicadas para se ler e trabalhar dentro das salas de aula, pois ambos assuntos são importantes para o desenvolvimento das crianças.